Ora, o tema que eu trouxe hoje foi um tema que me surgiu enquanto eu lia um determinado livro e acho que é um tema que em tudo é atual. Face ao que nos rodeia, à situação do mundo, por que não tentar explorar e ver o que é que a doutrina espírita nos vai dizer acerca da lei de destruição? Como a própria imagem vos mostra, e dando já uma pista, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que nos consola, que nos dá ânimo para a vida, que nos ajuda a entender a vida. E, por trás de um cenário de destruição, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos criar um outro cenário novo, cheio de vida. E com base nisto, então vamos explorar o que é que a própria palavra destruição quer dizer. E se formos ao dicionário, o dicionário diz-nos que destruição é um ato ou efeito de destruir, é a exterminação, a eliminação, ruína, estrago, uma grande perda e até aniquilação. Isto é o que nós encontramos quanto à própria origem do significado de destruição. Quer seja destruição provocada por guerras, quer seja destruição, desastres naturais, os fogos, quer seja por ciclones, furacões, quer seja até a iminência de um evento nuclear, ou até as cheias. Estamos perante um mundo atualmente que acaba por ter quase um pouco de todas estas ameaças. Todas elas estão presentes neste momento, quer seja pelas alterações climáticas, quer seja pela situação de guerra, tantos fenómenos extremos da natureza. E então, perante isto, vamos tentar entender o que é que a doutrina espírita nos vai esclarecer acerca deste assunto. Como não podia deixar de ser, para quem me conhece, eu tenho que conseguir sempre pôr aqui um bocadinho da minha área, porque até na destruição, Lavoisier, um químico, disse-nos, e é aquela frase que eu acho que qualquer um de nós conhece, que desde a infância nos dizem: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que é muito aplicado à química, mas é muito aplicado também a quê? A tudo na nossa vivência, na nossa natureza. E somos obrigados a questionar-nos então acerca de quê? Acerca da destruição. Será que existe alguma lógica por detrás de um fenómeno de destruição? A doutrina espírita ensina-nos que nós somos seres imortais, criados por Deus, que tudo no universo foi criado por Deus. E nós, como criaturas criadas por Deus, criaturas divinas, nós também vamos quê? Transformar ou alterar a partir de quê? A partir do que já existe. Ou seja, vamos ao encontro daquilo que Lavoisier nos diz. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer que nós próprios também nos vamos quê? Transformando. Não é só o mundo e o universo que nos rodeia, tudo se transforma. Então, podemos ainda continuar a questionar: que razões é que teria a sabedoria divina para estabelecer entre os seres vivos, como regra da natureza, a luta pela sobrevivência, a destruição recíproca uns dos outros, os flagelos naturais? Como é que nós vamos conseguir justificar isto como uma lei da natureza? Ainda para mais se nós pensarmos que Deus é infinitamente bom e justo. Como é que vamos conseguir conciliar esta nossa perspectiva de destruição do que acontece no mundo com a bondade e a justiça de Deus?
Ora, e encontramos todas estas respostas naquele tal livro que eu vos falei, no Livro dos Espíritos, em que, quando num dos capítulos do estudo das leis morais, nos surge a lei de destruição. E, apesar de nos custar um bocadinho a compreender, porque no fundo é uma lei da natureza a destruição, vamos entender como é que eu consigo explicar isso com a justiça de Deus e a bondade de Deus. Nós já sabemos que a vida orgânica, vida material, existe e que essa vida vai obedecer a quê? A leis de reprodução, a leis de conservação. O instinto de conservação da vida está presente em todos nós e é isto que vai fazer com que ocorra o desenvolvimento do chamado princípio inteligente, porque fomos todos criados da mesma forma. É o que nos ensina a doutrina. Todos simples e todos com a mesma base de conhecimentos. E à medida que vamos continuando a nossa evolução, porque a doutrina espírita, um dos pilares é a reencarnação, à medida que essa evolução se vai dando, também nós nos vamos transformando. Nós não morremos. A doutrina espírita acabou com a morte. O que é que acaba por morrer? Morre o nosso corpo físico, o nosso corpo material, mas nós, espíritos, continuaremos a viver. E essas transformações vão permitir e assegurar, no fundo, o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Portanto, associado a uma lei de destruição, eu tenho que associar esta como sendo um complemento essencial do meu processo evolutivo, do processo evolutivo de todos os seres. À medida que o nosso corpo material desaparece, nós continuamos como espíritos, próximas reencarnações, novo corpo material, as nossas transformações, as sucessivas reencarnações, todas as aprendizagens, experiências, toda essa evolução vai sendo cumulativa para cada um de nós e vai ficando com cada um de nós, propagando-se durante toda a nossa existência. E realmente é isso que nós encontramos também num dos livros da obra básica da doutrina espírita, na Gênese, onde nós encontramos a informação que é essencial. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Ou seja, aqui já começamos a ter a noção de que a destruição, afinal, já não é um processo assim tão negativo e tão mau. Porquê? Porque a seguir a uma destruição, há um renascer, há um regenerar. É o que acontece connosco próprio. E é isso que Kardec também nos diz. O que nós chamamos de destruição não passa de quê? Não passa de uma transformação. Transformação essa que tem por fim apenas o quê? A renovação e a melhoria de todos os seres vivos. Por isso, a lei de destruição é indiscutivelmente uma lei da natureza. Faz parte do nosso processo evolutivo. E essa lei de destruição surge no livro 3º do Livro dos Espíritos, no capítulo sobre as leis morais, no capítulo 6, onde aborda o quê? Aborda estes 4 tópicos: a destruição necessária e a destruição abusiva. Aborda também os flagelos destruidores, as guerras e os assassínios, os homicídios e as crueldades, o duelo e a pena de morte.
Portanto, é sobre este capítulo, capítulo 6, que nós vamos falar hoje. Eu não optei por não pôr, dada a enormidade de questões, o Livro dos Espíritos, para quem não está à vontade com a doutrina espírita. É um livro onde são feitas perguntas e respostas, onde que Kardec compilou as perguntas que fez aos espíritos superiores e onde eles nos dão as respostas. É um livro que, no fundo, à medida que a gente vai lendo, relendo, encontra sempre resposta para muitas das dúvidas que nos surgem no nosso dia-a-dia, o porquê de estarmos aqui, o que estamos cá a fazer, porquê é que me acontece isto, porquê é que sinto assim. O Livro dos Espíritos acaba por nos ir esclarecendo todas essas dúvidas. E tem 1119, se não me... 1109, não é? 1019 questões. E neste capítulo temos questões de 728 a 765. É assim, não fazia sentido ir enumerando todas as questões, portanto eu vou abordar cada um daqueles tópicos sem ir propriamente às questões. Espero que vos suscite a curiosidade de ir ler o original, porque o original é sempre melhor do que a cópia. Por isso, quando formos falar então de destruição necessária, destruição abusiva, é assim, o que é que nos parece? O próprio título nos diz, é assim, destruição necessária. É algo que tem que ser destruído obrigatoriamente ou por determinadas consequências, enquanto que uma abusiva já nos faz relacionar com o quê? Com uma destruição que se calhar não seria quê? Necessária. Portanto, dentro da destruição necessária, a destruição recíproca dos seres vivos é uma destruição essencial para a nossa sobrevivência. É assim, eu para me alimentar vou ter que quê? Vou ter que comer. E eu como o quê? Seres vivos, animais, vegetais, portanto, é uma lei de destruição quê? Necessária. E parece logo assim à primeira vista que isto não se coaduna muito com a bondade de Deus. Então eu estou a destruir outros seres vivos. Mas isso, apenas pensamos isso porque estamos ligados a quê? Ao mundo material. E só estou a analisar de uma perspectiva material. Esta perspectiva material, sem ligar à perspectiva espiritual, aquela de que eu vos falei, de que nós não terminamos o nosso corpo material, não como espíritos. Se eu considerar só a parte da matéria, realmente isto dito assim parece que é uma imperfeição. Mas na realidade eu só estou a destruir o quê? O invólucro material. A doutrina espírita e o conhecimento acerca do princípio espiritual consegue-nos dar uma resposta aqui a todo este mistério. E acabamos por ver que afinal Deus é infinitamente bom e justo e imensamente sábio. Porquê? Porque o facto de morrer o nosso corpo material não tem influência nenhuma na nossa existência e na nossa evolução e no nosso progresso natural. E é com base também nisto que desde sempre, desde os seres unicelulares até aos seres pluricelulares, ao longo do processo evolutivo da humanidade, é assim, a sobrevivência e a luta pela sobrevivência sempre foi um ponto de quê? Um ponto da nossa realidade material neste mundo, no nosso planeta, onde dois instintos existem, o da conservação e o da destruição, porque está patente ao longo de toda a evolução do nosso planeta.
Inclusivamente, nas cadeias alimentares, é assim, para sustentar a vida eu preciso de energia e o meu corpo material vai buscar essa energia a quê? Aos alimentos. São ciclos da natureza, ciclos próprios de transferência de quê? De transferência de energia. Ora, corpo físico, corpo orgânico, necessita de se manter a partir de quê? De matérias orgânicas. São elas as únicas que têm os nutrientes necessários a que eu consiga efetuar crescimento, reprodução, etc. Mas, como todos os corpos são instrumentos de quê? Da ação do princípio inteligente, também têm a necessidade de ser constantemente quê? Renovados. E é isto que, no fundo, a providência se utiliza para a renovação dos diferentes corpos materiais. É necessário que a parte material morra, volte a transformar-se nos nutrientes que depois vão dar origem a quê? A novos seres vivos. É todo um processo e um equilíbrio extremamente bem encadeado. Nós até sabemos que, quantos de nós já não ouvimos, por exemplo, falar no perigo das abelhas desaparecerem? Quando há uma espécie em extinção. Se desaparece uma espécie, eu vou afetar o quê? Eu vou afetar todo o meio ambiente, todas as cadeias alimentares, etc. Porquê? Porque tudo na natureza está equilibrado e interligado. Nós dependemos uns dos outros. Já todos ouvimos falar do perigo das espécies invasoras, de espécies em extinção. E isto porquê? Porque eles vão destruir esse equilíbrio. Mas muitas vezes são processos até de destruição que são quê? Necessários. Se nós estudarmos a própria evolução do nosso planeta e dos seres vivos, tivemos quantos fenómenos de extinção? Vários fenómenos de extinção. O mais famoso, a extinção dos dinossauros. E depois, é assim, a seguir a essa extinção em massa, o que é que aconteceu? Deu-se um salto de evolução. Novos seres vivos surgiram, novas espécies apareceram. Ou seja, o processo de destruição muitas vezes tem que ser encarado como sendo o quê? Como sendo uma mais-valia para o progresso da humanidade. É assim que é, no fundo, o que nos diz aqui. O corpo pode ser nutrido, alimentado, mas o espírito não é destruído nem alterado em termos de quê? Não é alterado em termos de estar ligado a este envoltório físico. A doutrina espírita ensina-nos que nós somos um espírito com um corpo perispiritual e que tem também um corpo quê? Material. O que é que nós perdemos? Perdemos o corpo material, porque o espírito continua sempre aqui, no caminho da evolução. E toda e qualquer aprendizagem é levada por nós. E isso, muitas vezes, é conseguido à custa de quê? À custa de lutas. A luta acaba por ser necessária para o desenvolvimento do espírito. Porquê? Porque na luta o espírito acaba por exercitar uma série de faculdades. Inclusivamente, se pensarmos, os primeiros homens, quando começaram a caçar para se alimentarem, quando lutavam contra os animais, eles foram desenvolvendo o quê? Eles foram desenvolvendo novas ferramentas.
Primeiro eram paus, depois começaram por quê? Por juntar aos paus as pedras afiadas, ou seja, o intelecto, as capacidades e as faculdades do espírito, por causa da existência de uma luta, acabam por ser também quê? Acabam por ser melhoradas. É assim, e acabam por ser melhoradas nos dois planos. Quer seja o que ataca em busca do alimento, quer seja o que defende com o instinto de conservação da vida. Ele necessita de desenvolver habilidades e inteligência. Logo, o desenvolvimento intelectual do espírito, perante uma situação de luta, também ocorre e acontece. No início, quando somos ainda seres inferiores, onde apenas temos os instintos mais desenvolvidos, a parte moral, que é sempre aquela mais difícil de conquistar, a evolução intelectual surge sempre primeiro que a evolução moral. Nesses primeiros tempos, é assim, a luta surge como uma necessidade, é apenas uma necessidade material, que passa pelos seres vivos. Não nos referimos só aos animais, ao próprio homem. A luta nos primórdios da nossa civilização é realmente o quê? Uma necessidade. Foi uma necessidade. Neste momento e no nosso estado atual de evolução, é assim, Deus só nos vai desresponsabilizar da destruição se ela for para prover aqui ao nosso sustento e para garantir a nossa segurança. Ou seja, Deus não nos vai não nos vai condenar por necessitarmos de matar uma galinha para comer, necessitarmos de prover ao nosso sustento. No entanto, se fizermos outro tipo de atividades, como seja a pesca desportiva, pescar apenas por desporto, para participar em concursos e ganhar prémios, aí já é uma destruição de um ser vivo com alguma necessidade? Já não. Aí se calhar já seremos penalizados. A própria caça, aquelas caçadas ao javali onde se mata indiscriminadamente, é assim, estamos a matar por uma necessidade? Aí já não será por necessidade. E aí então passamos a estar perante uma destruição já abusiva. Os próprios desportos onde causamos sofrimento só para quê? Para nosso deleite. Nas touradas, as lutas de cães, as lutas de galos. Tem alguma utilidade para nós? Aí estamos a causar uma destruição que já é e já se enquadra dentro de quê? Da destruição abusiva. Não estamos nem a providenciar o nosso sustento, nem a garantir a nossa segurança. Porque por vezes pode acontecer fenómenos de destruição porque o nosso instinto de conservação prevalece e nós, para nos protegermos, podemos destruir. O que estamos aqui a falar acaba por ser mais em termos morais. E Deus diz-nos que toda a destruição que ultrapassa os limites da necessidade, aí já é considerado uma violação da lei de Deus. Se nós repararmos nos animais, é assim, os animais caçam quando têm fome. Eles não destroem mais do que aquilo que necessitam. No entanto, o homem, como estando num estádio mais evoluído, o homem tem o seu livre-arbítrio e muitas vezes já destrói sem essa necessidade.
Portanto, entramos no capítulo de quê? Da destruição abusiva. Portanto, dentro deste capítulo também falamos então agora nos flagelos destruidores, guerras, assassínios. E quanto a flagelos destruidores, é assim, podemos considerar de dois tipos. Temos os flagelos naturais e temos os flagelos que são provocados por quem? Provocados pelo homem. Dentro dos flagelos naturais eu pus ali um vulcão, podia ter posto um terremoto, um ciclone, uma seca, é assim, tudo o que a natureza muitas vezes nos traz e que o homem não consegue controlar. Mas também temos muitos flagelos que são provocados por quem? Que são provocados pelo homem. Ou seja, por exemplo, o excesso de poluição é um flagelo para o ambiente, é um flagelo para nós como sociedade e é provocado por quem? É provocado pelo homem, é provocado por todos nós neste planeta. E muitos destes flagelos naturais afetam e ameaçam a nossa vida e uma série de outros valores. E isto leva a que nós passemos por sofrimento. Lá está, a Terra ainda é um planeta de quê? De provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem e onde nós, como seres em evolução, ainda temos que passar por uma série de provas e expiações que nos trazem sofrimento. E muitas vezes estes flagelos destruidores que nós encaramos com esse sofrimento e são coisas que nos afetam e que mexem connosco quando vemos aquelas grandes tragédias, seca, zonas do planeta que estão em seca há anos, quando vemos aquelas grandes inundações, terremotos, tudo isto acaba por nos afetar e nós temos sempre aquela sensação de injustiça. Mas é assim, o que a doutrina nos vai ensinando é que estes flagelos destruidores podem causar sofrimento, mas no fundo são uma bênção de Deus, porque vão proporcionar-nos o quê? As condições para que nós consigamos progredir mais depressa. Ocorrem muitas vezes na natureza e visam transformação, renovação e melhoria dos seres vivos. Ao mesmo tempo, por vezes, até mantêm o quê? O equilíbrio natural. Vão auxiliando na nossa evolução, no nosso progresso, como um todo, o planeta inteiro. E auxiliam para a parte material e para a parte espiritual. Ou seja, quando eu tenho uma situação destas que encaro sempre como algo de muito, muito mau, o que a doutrina no fundo nos ensina é que temos que encarar como sendo uma oportunidade. Todas as tragédias acabam por ser uma oportunidade de melhoria para todos os habitantes deste planeta. Se pensarmos, nem que seja no exemplo da Covid, foi uma tragédia a nível mundial, mas suscitou o quê? Uma colaboração nunca antes vista em termos de cientistas, em termos de desenvolvimento das vacinas, dar vacinas para o mundo inteiro. É assim, foi perfeito? Não foi. Garantidamente não foi. Poderíamos ter feito mais. Poderíamos e deveríamos ter feito mais. No entanto, é assim, houve ou não houve um salto de evolução moral?
Nunca antes o mundo se tinha unido em torno de quê? Em torno de um problema para o resolver. Por isso, muitas vezes, estes dramas da nossa sociedade são um alerta para nós melhorarmos o nosso próprio íntimo. Para nós, como seres individuais, também fazermos o quê? A nossa parte. E como um todo, ajudar a evoluir o próprio planeta. Já sabemos que o homem é assim, no nosso estado de evolução, é levado à guerra por uma predominância ainda de quê? De uma natureza mais animal, mais material, em vez de uma natureza mais espiritual e derivada aqui à nossa imperfeição. Portanto, a dor é algo que faz parte da nossa vida. Espreita-nos em todas as voltas, seja como sociedade, seja individualmente. E também aqui nós podemos questionar-nos porquê é que existe a dor, porquê é que temos que passar por este sofrimento. Porque a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ou aprendemos pelo amor, ou aprendemos pela dor. E dado o estado de evolução do nosso planeta, maioritariamente a gente evolui por quê? Pela dor. Ainda não estamos naquele ponto em que consigamos evoluir pelo amor. E Deus permite estes flagelos. E permite estes flagelos porque realmente, a seguir a estes flagelos destruidores, a humanidade consegue progredir mais depressa. Portanto, em vez de encararmos tudo como algo muito negativo, a doutrina ensina-nos a encarar como uma oportunidade de melhoria. Em vez de nos lamentarmos, vamos reagir, agir de maneira a quê? De maneira a superar todos os problemas. Porque, no fundo, Deus permite que haja guerra e permite que haja as consequências da guerra, mas para nos dar uma oportunidade a nós, em contacto com a dor, para nos melhorarmos, libertar-nos dos nossos erros e melhorarmos as nossas tendências, ou seja, que nos fazem permanecer no mesmo estado de evolução. E com a guerra surge a evolução intelectual, tecnológica, porque essa é muito mais acessível, mas com a guerra também nós vamos tentando evoluir o quê? Moralmente. Ou seja, uma guerra, e se nós olharmos para a nossa história, sempre existiram o quê? O mundo, o nosso planeta, sempre esteve em guerra. E a seguir a uma guerra, por muito dolorosa, por muito sofrida que fosse, a seguir a uma guerra existiu sempre o quê? Um salto, uma evolução. As guerras, por muito más que possam ser, servem para quê? Para o nosso melhoramento e para nós evoluirmos. Agora, cabe a nós aproveitar essa oportunidade de evoluir e não ceder aos instintos mais materiais que nos fazem entrar no espírito da guerra sem ser com a elevação que devemos tentar ter. Por isso, desde sempre, os povos mais antigos, é assim, porque eram as guerras? Porque só se reconhecia o direito ao mais forte. É pura e simplesmente ainda a nossa animalidade. O mais forte vence. A lei do mais forte. E para esses povos, o estado de guerra é um estado normal. Todos nós sabemos que há zonas do planeta onde, desde a nossa infância, que ouvimos falar que estão em guerra.
são povos que são quê? Mais belicosos e que ainda não tiveram o quê? Ainda não deram aquele salto de evolução. Quando toda a humanidade e todos os homens conhecerem a lei de Deus, conhecerem a sua responsabilidade individual, entenderem que é pelo amor que nós devemos evoluir, quando todos os povos se considerarem irmãos, sem haver distinção, aí sim, então, no nosso planeta a guerra desaparece. Porquê? Porque aí já teremos evoluído moralmente, o nosso espírito já prevalece, nossa natureza espiritual já prevalece sobre a matéria, e aí já deixaremos de quê? Deixaremos de ser tão quesilentos, tão belicosos. Por isso, se o homem realmente compreendesse a vida como ela é, como a doutrina nos ensina, porque todos os erros que cometermos vão connosco e nós, como espíritos, vamos continuar a existir. Não é fiz mal nesta vida, pronto, acabou, já fiz. Não, o que eu fiz mal, eu terei que voltar cá para reparar todo o mal que eu fiz. Portanto, se eu nesta existência já tentar mudar a minha maneira de ser, mesmo que eu não consiga, tenho muitas existências para o fazer. Deus é infinitamente bom, não nos julga, dá-nos a oportunidade de nós próprios conseguirmos indo melhorando lentamente, se for esse o caso, de maneira a quê? De maneira a chegar a essa evolução espiritual. É assim, em reencarnações sucessivas, nós vamos burilando todos os nossos defeitos, vamos suportando os nossos sofrimentos, vamos melhorando sempre dia após dia. Se a humanidade tivesse o conhecimento da doutrina espírita, se soubessem que somos responsáveis e que os erros que cometemos teremos que vir numa outra existência reparar esses erros de maneira a melhorar-nos, e assim, se calhar iríamos cometendo o quê? Cada vez menos erros. E isto como um todo, como uma humanidade completa. Portanto, nas guerras, Deus permite, Deus aceita, são saltos de evolução, dão uma oportunidade à humanidade para evoluir. Já passámos por várias, quer dizer que também não aprendemos assim tanto, porque senão já não estaríamos com tantos episódios de guerra pelo planeta, mas esses fenómenos acontecem por algum motivo. E acontecem para quê? Para que os próprios povos possam evoluir como um todo. Por isso, é assim, para além das guerras, temos os assassínios. E é assim, um assassínio é tirar a vida a outro ser. Viola sempre qualquer lei de Deus. É um crime perante Deus. Porquê? Porque ao matar alguém, eu estou a retirar-lhe o quê? Estou a retirar àquele ser a oportunidade que ele tinha nesta reencarnação de espiar os seus defeitos, os seus problemas, as suas faltas. Por isso, estou a retirar-lhe a oportunidade de quê? A oportunidade de evolução espiritual. E isso Deus não aprova. Mas Deus também não condena, porque Deus é infinitamente bom e justo. E Deus vai julgar o facto pela intenção, não pelo resultado. Porque
Porque assim, morreu o corpo material, o espírito continua vivo, terá outra oportunidade. O que Deus vai julgar é a intenção, não tanto o resultado. No entanto, diz-nos neste capítulo que assim, uma situação de legítima defesa pode ser menos penalizada, desde que o agredido não consiga preservar a sua vida sem atentar contra o agressor. Ou seja, não é uma legítima defesa assim só porque eu nem sequer tentei, matei primeiro. Não. Só em determinadas situações. É assim, a nossa evolução moral necessita realmente de quê? Da nossa consciência, do nosso ser espiritual. Porque todos nós temos o instinto de conservação, que é também uma lei. E o que é que acontece nas guerras? Onde se mata tanta gente e muitos matam os outros. São assassínios. É assim, o Livro dos Espíritos diz-nos que o homem não tem culpa dos assassínios que são praticados durante a guerra quando ele é constrangido pela força. No entanto, ele é culpado de quê? De todas as crueldades que comete. E é-lhe também tido em conta todo o sentimento de humanidade com que ele age nesse cenário de guerra. Ou seja, ele é desculpado da missão que está a fazer, mas ele é culpado, entre aspas, moralmente sempre, pela postura com que o faz, pela intenção com que o faz. Lá está a nossa responsabilidade individual, que é sempre, em tudo na nossa vida, e isso é uma das coisas, para mim, mais importantes que a doutrina nos ensina. O verdadeiro responsável sou eu própria. Seres individuais como espíritos que somos, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Não vale a pena tentar nos desculpar. Não, aquele é que me tratou mal. Se aquele me tratou mal, é problema dele. Eu não tenho que ficar magoada, eu não tenho que reagir e tratá-lo mal. A nossa postura individual é que tem que ir mudando. Nós somos o foco mais importante da nossa vida. E é nisso que nós temos que acreditar e mudar, porque nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. E daí que também nos diz neste capítulo que o sentimento de crueldade é o instinto de destruição no seu pior. Se por vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade nunca. Jamais. A crueldade resulta sempre de uma natureza má. Seja crueldade para um nosso semelhante, seja crueldade para com os animais, todo tipo de crueldade revela os nossos quê? Os nossos maus instintos, ou seja, os nossos instintos mais primitivos. Traduz, de certa forma, que a nossa evolução moral ainda necessita de evoluir muito. Na última parte deste capítulo, fala-nos do duelo e da pena de morte. É assim, o duelo, hoje em dia, era um costume muito antigo. Na antiguidade, quem não viu, nem que seja nos filmes, os duelos. Mas, é assim, é um costume assim um bocadinho absurdo. É o que nos diz o Livro dos Espíritos. É absurdo e é bárbaro. E, realmente, à medida que a civilização foi avançando, o homem foi abandonando o quê? Os duelos. De certa forma,
ficaram tão ridículos como aqueles combates em nome de Deus, as cruzadas, vamos combater em nome de Deus, para conquistar coisas e riquezas, ou seja, tudo isto, a humanidade, já fomos bem mais atrasados, bem mais destrutivos. A humanidade vai evoluindo e um duelo acaba por ser um bocadinho mesmo absurdo, porque é um assassínio, no caso de se matar o opositor, ou se eu souber aqueles duelos, por exemplo, à espada, e um dos que ia duelar nunca tinha pegado numa espada. Isso acabava por ser praticamente o quê? Um suicídio, ele já sabia que não tinha hipótese. Portanto, há sempre este dilema, ou é um assassínio que é condenado pelas leis de Deus, ou é um suicídio que também é condenado, porquê? Pelas leis de Deus, porque se Deus nos deu a oportunidade de vir nesta reencarnação num corpo material, é para a nossa evolução e é para nós aproveitarmos. Portanto, tirarmos a vida a nós próprios também é um crime aos olhos de Deus. Estamos a negar uma oportunidade de evolução. E, no fundo, a desculpa que era dada para os duelos é que eram pontos de honra. E os pontos de honra que justificam muitas das atitudes da humanidade acabam por ser reflexo de quê? Dos maiores vícios e defeitos da humanidade, que é o orgulho e a vaidade de cada um de nós. O orgulho e a vaidade é que nos toldam muitas vezes a nossa evolução, porque somos levados a agir de determinada maneira por orgulho, que não é a postura da lei do amor. Por isso, a pena de morte um dia desaparecerá. É assim, já estamos até, pelo menos habitamos num país onde há muitos anos que não temos pena de morte. A maior parte dos países já está a abolir o quê? A pena de morte. E isso é reflexo de quê? Da evolução dos povos e da humanidade. E ainda está distante, ainda temos uma série de países com pena de morte instituída. Mas, à medida que a humanidade vai evoluindo, também eles haverão de quê? Haverão de evoluir e a pena de morte há de desaparecer. Ai, peço desculpa. À medida que começarmos a saber o que é justo, o que é injusto, vamos começar a ponderar que até um criminoso tem direito a quê? Tem direito ao arrependimento. Se eu utilizar a pena de morte, eu não lhe estou a dar essa hipótese. Não estou a ser caridoso. E não é isso que Jesus nos ensinou. Por isso, a abolição da pena de morte será o caminho do futuro, em que a humanidade vai chegar lá e abolir essas leis. Como já fomos abolindo uma série de leis que existiam no passado e que entretanto foram revogadas, porque prendem-se com a evolução de quê? Com a evolução das nossas sociedades. Por isso, e para terminar, que cada um de nós, como dizia Gandhi, cada um de nós seja a mudança que você quer ver no mundo. O mundo muda, mas muda quando cada um de nós também fizer o quê? Fizer a sua parte e mudar. Por isso, e com isto termino, somos todos nós uma pecinha a colocar no puzzle, que é o nosso planeta e o nosso mundo. Cada um de nós tem que fazer o melhor que conseguir. Estamos todos em estágios diferentes de evolução, mas o esforço, a intenção, como um todo, vamos evoluindo. E assim também o planeta vai evoluindo.
De resto, a bibliografia que eu usei só da obra básica, maioritariamente o Livro dos Espíritos, embora também tenha uma parte da Gênese e do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi a bibliografia que eu usei.